E aí, pessoal, timeline tricolor desta terça-feira tem despedida de Renato, tem os primeiros nomes que surgem. O Grêmio quer contratar, tem diminuição importante na folha de pagamento. Tem também gauchão e muito mais. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora mais ágil. Tá precisando daquela grana extra, vê aquela continha fim de ano, tu não tem muita solução e tem o FGTS parado, tá aí a Mais Ágil. Você vai entrar em contato com eles através do link da descrição, ali o WhatsApp da Mais Ágil. Conversando com eles, sem burocracia, você tem esse dinheiro em 24 horas na sua conta. Ou seja, Mais Ágil é solução para você. Tem FGTS parado? Com Mais Ágil tá resolvido. Tá resolvido o problema. Conheça a Mais Ágil para resolver essa situação. Tem FGTS parado, teu problema de grana está resolvido. Gente, timeline tricolor começa com a despedida de Renato Portaluppi. Entre 600 e 700 torcedores, basicamente da geral do Grêmio, que fez essa convocação, estiveram no aeroporto para se despedir de Renato, que voltou ao Rio de Janeiro depois de não ter renovado seu contrato com o Grêmio no fim desta temporada, né? Muitos aplaudiram o Renato, foram lá, dando aquela ideia de gratidão a todo o tamanho do ídolo Renato Portaluppi. Ele volta agora ao espaço que precisa ser sempre dele, né? O espaço da idolatria do torcedor, deixando um pouco essa coisa normal do trabalho, da crítica do trabalho, e voltando à estátua, que é o resultado de todo o trabalho que ele fez no Grêmio. Então, que tenha toda a sorte no contexto no restante da sua profissão, conseguindo um bom clube, se quiser trabalhar. Eu acho até que o Renato não vai trabalhar. O Renato vai fazer um ano mais tranquilo, mas tá aí o respeito e o abraço do torcedor do Grêmio, mesmo diante de uma temporada tão ruim como a temporada deste ano, mostrando claramente que o ídolo não é tocado nas relações do tricolor. Vamos a algumas especulações. O Felipe Duarte trouxe hoje, no Sala de Redação, a ideia do Marlon, né? Que o Grêmio quer avançar nessa contratação. O Grêmio não tem treinador, o Grêmio não tem vice de futebol, o Grêmio não tem ainda a sua estrutura de comissão técnica, e a especulação é de que alguns contatos que foram feitos ainda pelo Brum continuam valendo. Dentre eles o Marlon. Por quê? Porque o Cruzeiro deve contratar o Wendel. E o Marlon seria um jogador mais liberado. O Marlon mora em Criciúma, ele é de Cascavel, mas ele mora em Criciúma, aqui pertinho. E segundo a informação, já se falou com ele e ele tem interesse em jogar no Grêmio. Como ele veio de graça para o Cruzeiro, seria uma contratação que, em tese, não daria muito custo ao clube. O que pode ser visto também como um bom negócio. Vamos ver o que vai acontecer, né? O Grêmio que, com o término da temporada, diminui de forma importante o custo que existe na sua folha de pagamento. Olha só, 1,5 milhão de Renato, que deve trocar por outro de 1,5 milhão, mas 1,5 milhão do Renato, 500 mil do Jeromel, 500 mil do Reinaldo. Sabe quanto estão especulando o salário do Diego Costa? 750 mil. Soteldo, 600 mil. Duqueiroz, 400 mil. E Rodrigo Caio, 200 mil. Ou seja, nós estamos falando de 4 milhões de reais de diminuição da folha. 4 milhões, gente. É muita grana. 4 milhões de reais é muito dinheiro com esses jogadores, porque se a gente pensar, o Renato é o Renato, tá? Não vamos discutir o salário do Renato aqui, mas Jeromel jogou um ano para se aposentar. Essa é a verdade. O Jeromel não jogou tantas partidas. O Reinaldo foi mal. O Diego Costa foi importante no gauchão, mas foi mal. Aí tem o Soteldo e o Duqueiroz. 400 mil para o Duqueiroz. Se tu somar o Duqueiroz ao que ele custou no início, tá falando aí um ano inteiro de contrato, tu tá falando de 4 milhões e 800. Mais os 500 mil euros de empréstimo, tu tá falando aí de mais 3 milhões. São 7.800. E mais o Rodrigo Caio, que é uma aposta relativamente barata diante de tudo que a gente viu. O que o Grêmio, o que a gente pode falar sobre reforços, tá? Reforços não, sobre treinador, desculpa.
Informação que eu tenho, tá? O Grêmio tem plano A e plano B. E os empresários estão forçando tanto o plano A quanto o plano B. Plano C não está mapeado. Plano A, um português, isso é informação, não é nem a minha opinião sobre isso. Plano A, um português de renome. Esse é o plano A. O plano B, um argentino que tem nome e sobrenome, que é Matias Almeida. Seria basicamente esses os movimentos iniciais do Grêmio para reforçar a Casa Mata. O Grêmio, nenhum desses treinadores vai custar lá no final da história menos que o Renato. Então, aquela história do 1,5 milhão do Renato lá vai ser trocada ou pelo mesmo valor ou por mais. Mas eu acredito que o Grêmio faz bem em trocar. Era fundamental trocar isso, né? O Grêmio não pode esperar diferente. Hoje surgiu a informação de que o Daniel Pavan, ex-Inter, poderia assumir a vaga do Mauri Lima como preparador de goleiros. Tá? O Caliel, acho que deu essa informação e tal, teria sido sondado, enfim. O que eu posso dizer sobre isso? Tá? Eu tenho um amigão meu que é amigo comum do Daniel Pavan. Amigo comum, assim, de amigo mesmo, fora futebol. E aí eu pedi para ele, me diz aí se o Daniel recebeu o convite, o Daniel mora aqui na Tristeza, aqui perto da minha casa. E aí ele me disse que o Daniel Pavan não sabe de nada, não recebeu nenhum tipo de contato. Dando conta que pode o Grêmio ter pensado isso, mas não chegou no profissional que por muitos anos, olha, mais de 20 anos, foi profissional do Inter. Como preparador de goleiro, um cara que tem uma história como preparador de goleiro, foi preparador de goleiro, por exemplo, do Alisson, mas muito vinculado ao Internacional. Mas, enfim, a notícia é de que ele teria feito e parece que ele não foi contatado, segundo ele, né, falou para esse meu grande amigo. A Federação Gaúcha de Futebol hoje divulgou a tabela do Gauchão. O Grêmio estreia contra o Brasil de Pelotas, ou no dia 22 ou no dia 23 de janeiro. Então o Grêmio aí vai ter do dia 9 ao dia 23 aí um tempo relativamente curto. Estreia no Bento Freitas. No Bento Freitas. Depois o Grêmio joga com Caxias, dia 25 em Porto Alegre, com Monson, dia 29 em Novo Hamburgo, com o São Luís de Ijuí em Porto Alegre, no dia 1º ou 2 de fevereiro. Depois o Grêmio vai a Caxias no dia 5 de fevereiro, Caxias contra o Juventude, e depois no dia 8 de fevereiro, ou seja, 3 dias depois, o Grêmio tem o Inter na Arena, para então encerrar não, aí depois tem o Pelotas na Arena também, para depois encerrar lá em Erechim contra o Ipiranga no dia 15, para daí depois enfrentar as semifinais ou enfim, a sequência do campeonato. Brasil de Pelotas, então nós vamos viajar Brasil de Pelotas, nós vamos uma vez a Pelotas, uma vez a Caxias e uma vez a Erechim. E uma vez a Novo Hamburgo, que tu não precisa viajar. Ótima tabela do ponto de vista de viagens. Única viagem mais longa, as duas viagens mais longas, a Erechim e também a Pelotas. Né? Pelotas dia 22, Erechim dia 15. Uma pena o Grêmio jogar com o Brasil de Pelotas lá, porque os caras não vão deixar eu ir. Senão eu vou ter problema lá em Erechim. Imagina eu em Pelotas lá, vou ter dificuldade. Tirando isso, gostaria muito de estar com o Grêmio na estreia lá em Pelotas, até porque eu amo a cidade de Pelotas, mas acho que com o Brasil não vai ser muito legal para mim. Porque vocês sabem que a minha afetividade esportiva em Pelotas chama-se Esporte Clube Pelotas. Lembrando, gente, não esqueçam de fazer as acumuladas aí, tem muito jogo nesse meio de semana e a KTO está apresentando odds muito legais lá, vale a pena fazer acumulada. Eu tento todo santo dia, eu faço a minha fezinha ali na acumulada. Eu ainda vou acertar 13 jogos seguidos na KTO para acertar minha acumulada. Brinque lá, sempre joga com moderação, site para maiores de 18 anos, mas que vale a pena a brincadeira. KTO.com é a brincadeira do dia. César, Cidade Dias falando de Grêmio.
aqui no YouTube.